Mesmo com a pandemia, o consumo do café cresceu. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, mostram que em março de 2020, logo no início das medidas de isolamento social, esse aumento foi de 35%. Luciana, além da questão do crescimento do consumo, do interesse também por essa bebida, a gente tem a realidade no Vale do Café da mudança que a pandemia trouxe para o turismo, né? Quer dizer, a valorização de um turismo mais próximo, o turismo rodoviário. Agora, no retorno, a gente recentemente fez um programa sobre a indústria hoteleira, né? E no retorno das atividades, ainda lentamente, porque a pandemia ainda não acabou, né? A gente vê a possibilidade da promoção de destinos próximos. E no caso, o Vale do Café se apresenta hoje, né, a partir das mídias sociais, de todo um trabalho que vocês estão fazendo aí, como esse destino de curiosidade, né, de conhecimento da história. Como é que vocês estão aproveitando esse momento também para promover a região e, principalmente, conscientizar, né, os empresários da importância que tem investir nesse turismo local, nesse turismo próximo? Essa pandemia, na verdade, é uma grande oportunidade de reposicionamento de um destino que, na verdade, vivia num limbo, né? Nós temos a história, uma história muito importante, relevante para o país, mas esses produtos não estavam na prateleira. A gente costuma dizer que para a gente conseguir consumir um produto turístico, a gente precisa, primeiro, identificar, né, catalogar e empacotar e colocá-lo na prateleira. Então, esse é um processo que demanda também uma articulação coletiva, uma compreensão do território, uma compreensão holística, sistêmica do território, né? A gente não pode simplesmente pensar só nos aspectos comerciais, a gente precisa entender também todo esse aspecto cultural e o legado que fica, enfim. Então, eu acho que agora a grande questão foi nós termos feito um trabalho direcionado para segmentos turísticos específicos. Eu acho que é uma grande tendência a nível mundial, entendendo que, claro, existe uma segmentação psicográfica, né, que vai ter em consideração alguns aspectos que vão permear toda a existência de uma pessoa, de um ser humano, enfim, que ela pode voltar àquele destino inúmeras vezes e ainda não ter exaurido o potencial que aquela região tem para surpreendê-lo, né? Então, em várias fases da vida, a gente pode visitar um lugar e continuar achando esse lugar interessante, dependendo das experiências que nós estivermos procurando. Então, os 7 segmentos que nós estamos trabalhando no Vale do Café hoje são a questão dos movimentos na natureza, que hoje é uma necessidade. A gente percebe que o confinamento fez com que a gente tivesse um ímpeto, um desejo quase que involuntário de estar em contato com a natureza. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade e, ao mesmo tempo, a própria preconização da Organização Mundial da Saúde é que a gente esteja em lugares abertos. Então, a gente tem ainda esse grande ativo no Vale do Café, que são espaços amplos, arejados, e ainda temos o segundo e o terceiro melhor clima do mundo da nossa região, que são as cidades de Miguel Pereira e de Mendes, dentro do território da atuação do Convention Bureau do Vale do Café. Além disso, a gente trabalha segmentos de Vale do Café romântico, que também é uma tendência a nível mundial, que é o Destination Wedding, e algumas agências já estavam trabalhando isso antes da pandemia. A gente espera que esse Vale do Café romântico venha para ficar. Grupos e família, quer dizer, a gente entende que existe esse segmento, precisa ser muito bem trabalhado, definido, negociado, as condições, enfim. E depois a gente tem os sabores do Vale do Café, que vem muito nesse sentido disso que nós estamos falando aqui hoje, que é retomar a ancestralidade, os sabores, a produção. E nessa questão específica dos sabores, né, todo
toda a história que o Celso contou ali no início do programa, né, da concertação de instituições, do resgate de uma produção que também é um atrativo turístico, porque as pessoas vão para aquele destino esperando, né, pela própria referência do nome, que ela encontre o produto. E você falou um ponto interessante no começo desse segundo bloco sobre a questão da prateleira, né, de identificar o produto, que é muito o trabalho que o Ministério da Agricultura faz, né, Celso? A gente entende, né, que as características do Rio de Janeiro, né, de pequena produção, né, é fundamental que a gente trabalhe essa questão das relações curtas, né, entre o consumidor e o produtor. Quer dizer, é uma forma exatamente de identificar isso, de valorizar esse produto, né? E o Vale do Café é perfeito nesse sentido, né? Está muito próximo do Rio, né? É perfeito para uma pessoa do Rio sair daqui de manhã, passar o dia no Vale do Café e voltar à noite, ou mesmo dormir lá e voltar no outro dia, né? E aí as oportunidades são enormes, tanto a questão que ela colocou muito bem, né? Quer dizer, de trabalhar toda essa cultura local, toda essa vivência que os moradores da região já têm com aqueles produtos típicos, né? São os doces, né? Toda a questão, por exemplo, a relação, infelizmente, que o produtor teve com a Mata Atlântica foi a pior possível, foi colocar ela no chão, né? Então, a gente tem um trabalho enorme para fazer hoje, né? Tentar retomar alguma coisa disso, né? Replantar alguma coisa, fazer trabalhos de recuperação de áreas degradadas, né? De nascentes, tudo isso. E aí essas frutas nativas, esses produtos naturais dali podem ser estimulados, né? E são formas de criar essa coisa que, infelizmente, a gente perdeu ao longo do tempo, né? Através desse capitalismo selvagem, né? De explorar, de ganhar o máximo possível, né? E a gente acaba esquecendo que é fundamental essa relação do homem com o ambiente, com o local, né? Então, eu acho que é possível, a região tem condições ótimas para isso. A gente não está livre também, né, de olhar para os desafios que promover um destino geram nessa organização e na própria infraestrutura local. Há uma demanda maior, por exemplo, por conectividade e outros temas. Aí, nessa perspectiva, para fechar esse bloco, eu queria perguntar para vocês dois, assim, quais são os desafios que vocês enxergam para que a gente consiga, por meio do turismo, viabilizar não só um resgate da história dessa região do Vale do Café, mas também a produção do café, dando suporte, né, para o turismo rural? Eu acho que nós vamos ter que enfrentar dois grandes gargalos que a gente sempre identificou no nosso turismo. O primeiro deles é a infraestrutura, como você mencionou, a conectividade, tanto do ponto de vista da conectividade digital, acesso à internet, a telefonia celular, quanto essa questão da melhoria das rodovias, da sinalização, tudo, a segurança, né? Porque esse ainda é um fator importante, e também a capacitação do setor, porque o setor precisa se preparar. Nós temos profissionais de topo muito bem preparados, mas a base da pirâmide precisa ainda de um olhar muito sensível. A gente precisa preparar quem está no front. Então, essa questão, acredito que esses dois aspectos da infraestrutura hoje, inclusive, um dos segmentos que a gente pode imaginar como sendo, que serão potencializados, né, nesse período de pandemia, seja o público do pleasure, que é o público que viaja justamente com a família e continua trabalhando. Ele consegue juntar o negócio, né, o trabalho dele, que pode ser feito remotamente, e o lazer, que a família também vai viajar com ele, ou enfim, ou ele pode ir sozinho e estar em outro lugar. Essa mobilidade que a gente está vivendo, né, de uma forma tão intensa agora. Então, essas pessoas vão precisar de uma conectividade melhor, elas vão precisar de uma internet que não falhe, ela vai precisar de um telefone que não falhe. Então, eu acredito que esses dois desafios precisam ser trabalhados e comatados.
E você, Celso, quais são os desafios? Então, acho que a Luciana colocou muito bem, né? Quer dizer, essa questão dessa base que é fundamental, né? Agora, eu acho que uma das questões bases é o envolvimento das prefeituras, né? Eu acho que, infelizmente, a gente tem uma coisa no Brasil que é todo político que entra acabar com o que o outro fez, né? Quer dizer, acabar com aquela história anterior, né? A não ser que tenha alguma ligação política muito forte. Caso contrário, ele abandona os projetos do outro setor. Aí muitas coisas que começaram param, né? E agricultura e turismo precisam de trabalho a médio e longo prazo. São coisas que a gente tem que ter uma visão de futuro, né? Infelizmente, a gente, por exemplo, está passando por um momento eleitoral agora, a gente fica super preocupado aonde a gente conseguiu caminhar, que não haja um retrocesso, né? E também que haja um compromisso de quem vem assumir, que assuma realmente um papel de dar continuidade ao que foi feito, tentar caminhar no sentido de construir coisas, né? Sobre essa questão da continuidade, do papel dos poderes de uma maneira geral para dar suporte ao desenvolvimento desse roteiro, né, que mais do que turístico também é agrícola, a gente vai falar no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.